Então, uma boa noite a todos aí, sejam bem-vindos aí, Evelyn, Heloíse, Luiz Fernando, Luiz Henrique, Luiz Felipe, né? Hoje é a sala dos Luizes aí, né? Nicolas Felipe e a Keren, ok? Muito obrigado aí pela presença de vocês. Vou fazer então a gravação de mais uma mentoria aí da correção do simulado. Alguém tem alguma objeção sobre esse uso, né? O uso depois aí a posteriori no meu canal e para os alunos poderem consultar depois também. Alguma objeção? Não. Tranquilo então, moçada. Vamos lá então. Dúvidas? Quais são as dúvidas, né? Quem puder colocar a câmera aí, eu agradeço. Sempre fazendo aquela companhia para o professor, não deixar o professor abandonado. Já agradeço aí de antemão ao Luiz Fernando e a Keren, que sempre se dispõe aí a dar a cara a tapa, né? Se mostrar, porque a galera fica escondidinha aí, né? Eu sei que a galera, eu não tenho câmera, oh meu Deus, oh azar, né? Mas eu sei que tem um pessoal tímidozinho aí, né? Mas vamos lá. Moçada, da prova então, do simulado. Dúvidas? Qual foi a dúvida? Qual questão que foi mais pegajosa? Como é que vocês querem fazer? Vamos bater direto as dúvidas. Veja, eu realmente não posso hoje ficar aquele tempo que a gente costuma ficar, porque eu tenho uma mentoria após vocês. Tem a correção da prova da EPICAR, tá? Então, realmente, eu tenho que bater aqui 1 hora aí máxima aí de mentoria. Então, assim, uma sugestão minha, caso vocês queiram, a gente bater a questão que tiver dúvida mesmo. Eu vou mostrar todas, como eu sempre faço, mas pararei e resolverei aquelas que gerarem dúvida. Aqui não tiver dúvida, eu vou dar o gabarito para poder ficar registrado também, mas a gente analisa aquelas que tiverem dúvida. O que vocês acham? Eu acho bom, sir. Bom, que aí também eu não os atraso naquilo que vocês precisam fazer e eu também tenho uma galerinha vindo depois aí. Bom, beleza? Então eu vou compartilhar com vocês aí a minha tela. Digam pra mim, por favor, o que é que vocês estão vendo. Vamos discutir essa questão. Essa questão foi uma questão aí que gerou dúvida para bastante gente aí, né? Teve bastante gente aí que teve dúvida nessa questão. Quem teve dúvida nessa questão aí? Todos? Eu tive. Eu fiz um negócio quase ao contrário, não sei nem como. Eu também tive. Também. Tranquilo. Então vamos lá, moçada. Veja, existe, para resolver esse tipo de questão, existe um padrão, tá? E ele já vem sendo utilizado aí, né? Porque esse não é a primeira vez que eu coloco esse tipo de questão para vocês. E essa questão tem qual objetivo? Pessoal, o objetivo dessa questão é derrubar o aluno. Não, não é derrubar vocês, não é fazer vocês errarem, não. Pessoal, mas esse tipo de questão não é uma questão que cai na SpaceX. Eu repito a vocês, moçada, eu sei muito bem que isso aqui não é um tipo de questão que cai na SpaceX, mas eu quero que vocês enxerguem além do véu, né? Além do pano. Por quê? Porque aqui vai englobar para vocês, se vocês sabem fazer correlação de parágrafos com conectivos. Eu já falei para vocês que o intuito é esse, de fazer com que vocês entendam como é a progressividade de um texto, porque você vai ter que escrever um texto quando você for fazer redação. Então o intuito realmente é esse, é deixar o aluno um pouco mais esperto com relação aí à utilização dos conectivos e tudo mais, bom? Mas vamos lá. Moçada, falando em conectivo, o que você tem que entender nesse tipo de questão, para esse tipo de questão, tá bom? Que normalmente, quando você tem conectivos iniciando a frase, geralmente esse cara não pode ser o primeiro. Então observe, se você olhar todas essas alternativas aí, ó, você vai ter, ó, nessa primeira aqui, ó, você vai ter um quando, tá vendo? Você vai ter um quando aqui, você vai ter outro quando aqui, você tem um embora aqui, você tem um ou aqui, ó. Então observe, todos esses elementos aí, moçada, todos esses elementos aí não podem ser os primeiros. Você não pode iniciar o período. Como é que você vai iniciar o período com um conectivo sem sentido algum? Porque conectivo ele dá progressão, ele dá progressividade à tua oração. Você vem com um discurso, você vem com uma proposição e em seguida você vai discutir essa proposição e essa discussão, sim, ela pode ser feita para você através aí dos conectivos. Então, normalmente esse tipo de questão não vai trabalhar para você o início aí com o conectivo. Então, isso aí tem que ficar bem claro aí para você. Bom, o que mais que a gente precisa saber para resolver especificamente essa questão? E vocês vão ver que muitas das vezes as outras que nós resolvemos também eram baseadas mais ou menos nisso. Ou seja, que eu não podia, né, iniciar aí a frase com os conectivos, ok? Beleza. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Vamos lá. Tá vendo ali, ó, que eu tenho duas frases que estão iniciando com um conectivo temporal? Todo mundo consegue enxergar isso aí? Professor, como assim conectivo temporal? Olha lá, ó, eu tenho um quando aqui, ó. Tem um quando aqui. Eu tenho um quando aqui também, tá vendo? Então, o que eu quero? Eu não sei quem vai ser quem vai ser após o primeiro parágrafo, quem vai ser. Eu tô analisando ainda, mas veja, olha como existe uma certa sincronização desses elementos temporais. Presta atenção, ó. Quando se fala em trabalho, lembra-se da consolidação das leis do trabalho. E quando se fala em Estado investidor, vocês me respondam, tem que lembrar de alguma coisa. Tá vendo que ele tá fazendo
nesses entes temporais um comparativo? Ele fala, ó, quando eu falo de trabalho, eu tenho que me lembrar das leis, da consolidação das leis. Mas quando se fala em Estado, e aí tem que também ter uma ideia de lembrança, tá vendo? Porque ele faz em relação a esses elementos a ideia de um comparativo. E o que eu quero dizer com isso? Que uma maneira de você interpretar esse camarada aqui seria a seguinte, ó. Eu não sei qual vai ser a sequência que esse primeiro quando aqui vai entrar. Não sei ainda, eu tô analisando, eu não sei. Eu vou dizer o seguinte, essa primeira ideia, ela tem uma subsequência. Todo mundo conseguiu entender que o subsequente dele é o próximo quando, e o subsequente desse próximo quando é o lembra-se. Por quê? Porque é um comparativo de ideias, ó. Por que aquele tem que ser o primeiro? Porque ele já vem com a ideia, ó. Quando se fala, lembra-se. Então, o próximo, quando se fala, lembra-se. Deu pra entender isso aí? Esse é o primeiro entendimento que você tem que ter, que isso é progressivo. É um após o outro. Então, se eu chamar esse cara aqui de X, esse camaradinho aqui, ó, ele vai ser o X mais 1. E esse camaradinho aqui, ó, vai ser o X mais 2. Professor, o que é isso? É matemática agora com português? Que doideira é essa? É só para você entender o seguinte, eu vou fazer uma suposição aqui, ó. Vamos supor que esse primeiro que você tá vendo aqui, ó, ele fosse para mim o terceiro da sequência. Vamos supor que ele fosse o terceiro. Esse aqui obrigatoriamente teria que ser o quarto. E esse aqui obrigatoriamente teria que ser o quinto. Dá para perceber isso aí? Porque se eu consigo, dentro desse contexto, entender que o primeiro quando que você está vendo lá, ele seria o terceiro da posição, então logo após ele tem que vir o próximo quando e logo após ele tem que vir o próximo lembra-se, porque eles são subsequentes. Vocês entenderam isso aí? E esse era o X da questão para matar essa questão também, né? Mais um Xzinho da questão aí para você matar essa questão. Mas veja, isso aqui é fictício, eu não sei, eu estou analisando. Mas uma coisa que a gente identificou aqui é fato. Qual? Nós identificamos aqui que esses elementos que estão com o conectivo não podem ser os iniciais. Então vamos lá. Eu vou dizer assim, ó. Pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho. Veja que eu venho com uma ideia inicial, uma proposição inicial. É como você inicia o tópico frasal para você. Quando você lê essa instrução, sobre o que você acha que você deveria falar? Vamos lá. Vocês não estudam em redação? Então, quando você fala assim, ó, pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho. Então, isso aí para você é como se fosse o seu primeiro argumento a ser discutido, porque você vai ter que obrigatoriamente, realmente, tem a palavra discussão e leis trabalhistas. E não é só isso, é uma flexibilização que existe entre elas. Então, para mim, né, no primeiro momento, esse camarada aqui, ó, seria o 01. A partir dele, eu vou discorrer o resto. Agora, veja, já falei para vocês que eu tenho que ter uma sequência lógica aqui pra gente. E aí ele fala, pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho, ok? Aí ele fala, pense no papel do Estado como agente direto. Opa, então esse aqui seria o 2 para mim, tá vendo? E aí depois ele fala, aí pense, né, ou pense... Tá vendo? Tem um ou aqui, ó. Ou pense no controle do governo sobre atividades. Então, esses são os argumentos para poder fazer o que ele chama de discussão e flexibilização do trabalho. Então, esse camarada aqui, para mim, seria o 3, ó. Ok? Bom, beleza. E aí ele fala, então, ó, pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho. Aí você, vou aqui, flexibilização das leis do trabalho. Então, eu preciso do papel do Estado. Então, o Estado, ele tem uma importância sobre essa flexibilização e o controle que o governo age. Então, esses elementos também são subsequentes. Aí logo em seguida, quem é que vai vir, né? Quem é que vem para você? Quem seria aí o número 4 para você? Aí vem agora a contraproposta, já que você tem uma ideia argumentativa aqui, né? E não só uma ideia argumentativa, né? Mas a ideia da discussão, veja que ali aparece, né, esse tópico de discussões. Então, discussão tem que ter o contraditório. Se tem que ter o contraditório, vamos pro contraditório. O contraditório tá ali na conjunção embora, porque você vem com afirmações e agora você fala embora, na ordem do dia, todas essas questões têm uma origem antiga, Vargas. Então, Vargas foi o precursor aí desse controle do Estado, das leis trabalhistas, das flexibilizações. Então, esse camarada aqui pra gente seria o número 4 dessa sequência. E aí, aquilo que eu falei pra vocês. A partir de agora, esse aqui só pode ser o 5. Ele só pode ser o 5 porque é o primeiro quando que aparece pra você completo. Por que quando completo, professor? Porque ele já fala do quando, né? Ele já fala do quando aqui pra gente e também do lembra-se. Tá vendo? Ó? Ele já fala do quando e também do lembra-se. Já tá junto nesse parágrafo. Então esse é o primeiro e é aquilo que eu falei pra vocês. Se ele tem o valor de X, o subsequente dele é X mais 1. Então esse cara vai ser o 6.
6, ó. Se lá eu dei a ele o valor de 5, esse vai ser o 6. E se a esse eu dei o valor do 6, esse é o x mais 2. Então, esse vai ser o valor do 7. E onde é que você vai ter, então, essa alternativa? A alternativa é. Conseguiram compreender, moçada? Deu para entender? Claro que não é uma questão fácil, né? Mas o que eu quero que vocês entendam e aprendam é exatamente por quê? Porque imagine que você vai escrever uma redação sobre as leis trabalhistas e suas flexibilizações. E essa é uma maneira que você teria para começar o parágrafo, apresentando a sua discussão inicial e as ideias, os argumentos que você vai discutir depois. E aí vem a ideia lá do contraditório, que tá ali com a conjunção embora, né? Depois os entes temporais que levam aí ao encerramento desse parágrafo. Deu para entender, moçada? Todo mundo entendeu isso aí? Se todo mundo entendeu isso aí, por gentileza, manda aquele joinha maroto aí, tire suas dúvidas pra gente ir pra próxima questão. Boa noite, Evandro. Boa noite, Evandro. Evandro, eu não poderia entender que no terceiro negocinho, na terceira lacuna, vamos falar assim, seria o 1, eu não poderia começar com ele, o papel do Estado como agente direto do desenvolvimento econômico. Eu fui de delta nessa. Então, mas se você começar por ele, o papel do Estado como agente direto do desenvolvimento econômico, tá bom? Se você, for direto nesse daí. O próximo para você seria quem? Próximo para você que a delta tá chamando, tá? Seria o penúltimo. Então você bota lá, o papel do Estado como agente direto do desenvolvimento econômico. Ou o controle do governo sobre atividades consideradas essenciais. Beleza. Até aí, ok, mas vamos lá. Lembre-se que você tem que dar um valor coeso e coerente para isso aí. Aí na delta, o próximo que ele te deu aí foi lá o primeiro, ó. Quando? Aí já te quebrou. Por que ele já te quebrou? O que você vai fazer com aquele pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho? Onde é que você encaixaria isso aí para ele ter sentido depois? Por que eu tô falando isso, Ramad? Porque a sequência lógica, mesmo que está entre discussões, papel, o controle e a contrariedade, que é a ordem do dia. Essa é a sequência lógica. Agora, mesmo que você invertesse, seria a sequência, tá vendo? Esses caras teriam que estar junto. O quando não entraria em nenhum deles. Sim, senhor. O quando só entraria após eles. Tá vendo que na delta ele mistura e depois aquele pense nas discussões ficaria perdido. Não faria sentido colocá-lo depois. Sim, senhor. Por quê? Porque ele é o gerador da sequência lógica inicial. É o que a gente chamaria de tópico frasal, tá vendo? Foi aquilo que eu falei. O que eu recomendo vocês fazerem nesse tipo de questão? Sempre que vocês têm esse tipo de questão, reescreva na ordem que é a correta. E entenda o parágrafo. Quando você reescreve ele todinho, pega lá depois, quando a gente terminar a mentoria aqui, escreve lá numa folha de papel a sequência lógica. Que isso vai gerar pra você um parágrafo, entendeu? Que isso aí vai gerar um parágrafo pra você. Leia esse parágrafo gerado e depois começa isso que é legal, isso que é bacana. Começa depois a fazer uma troca e ver se você não quebra a lógica do parágrafo. E é isso que você... Só que quando ele vem separadão assim, sem te dar, aí fica difícil, claro. Mas depois que você sabe a sequência lógica, escreva, reescreva. Mas reescreva, não fica fazendo isso olhando para essa alternativa, não. Vai lá e escreve no papel a sequência lógica. E depois fala, cara, se eu tirar isso aqui e jogar lá no final, não faz sentido. Se eu separar esse cara desse aqui, faz sentido, mas depois quebra, porque eu tenho que lembrar que todo parágrafo tem o que a gente chama de tópico frasal. E o tópico frasal não pode estar no meio do parágrafo, nem no final dele. Tópico frasal é sempre no início do parágrafo, ok? Pera, mano, sempre, né? Tem uns loucos que tem uns estilos de escrita aí que isso aí pode mudar, tá? Mas assim, o natural é que o tópico frasal seja o início. Por quê? Porque o tópico frasal, na verdade, são os seus argumentos. Então, observe que aquele, pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho. Quando você lê isso, Ramad, sobre o que você vai falar? Entendeu? Obrigado, viu, Evandro? Entendi. Sim, senhor. Tá? Quando você pega ali aquele, pense nas discussões sobre a flexibilização das leis do trabalho. Então, isso aí é o tópico frasal, porque você sabe que a partir daí vai ter que ter discussão, a ideia da discussão, e em relação ao quê? A flexibilização das leis trabalhistas. E essas flexibilizações foram equacionadas em cima do Estado, do governo e, claro, né, o ente gerador. Quem gerou tudo isso? Vargas. Por isso que aí ele joga naquele embora, né, na ordem do dia, todas essas questões têm uma origem antiga, Vargas, que é o contraponto que ele faz sobre esses elementos. E aí os entes temporais vão vir depois. Tudo bem? Certo, perfeito, Evandro. Questão difícil, nossa. Ué. Mas é uma questão que traz um conteúdo, porque se eu falo, quando o aluno, se ele parar e ele estudar isso aí, da maneira que eu tô falando para vocês fazerem, não é a primeira vez que eu falo para fazerem isso, né? Que a gente não é a primeira vez que nós resolvemos esse tipo de questão. Reescreva mesmo, que isso vai fazer você entender uma estrutura bem organizada de um parágrafo, elementos de retomada. Nós fizemos anteriores que usavam pronomes demonstrativos como retomada de argumento anterior, pô. Cara, isso aí é filé, velho, isso é filé, pô. Então,
Então, por isso que eu falo, o aluno ele tem que se propor, falar, caraca, eu vou perder um tempinho aqui, mas eu vou entender isso aqui, né? Esse tipo de questão quando cai pra mim, qual é a proposição que ele quer? Por que tem essa ideia lógica vindo aqui? Porque a partir daí você então tem um certo domínio maior na hora de fazer a tua redação. Essa é a proposição nesse tipo de questão. Bom, beleza? Tranquilidade? Obrigado, Ivan. Por exemplo, quando lembra se ele vai manter um paralelismo e já seguir direto? Ele não é paralelismo gramatical, mas é uma ideia lógica, né? Não chega a ser um paralelismo gramatical. Pode ser um paralelismo semântico, se você quiser, porque ele mantém uma ideia lógica. E por que eu peguei o primeiro quando lá em cima? Porque o primeiro quando lá em cima, ele é o diretor, né? Por que eu sei que ele é o diretor? Tá vendo que ele tá composto pelas duas orações? Você olha lá, ó, quando se fala em trabalho, tem qual resultado? Lembra-se de tal coisa, tá vendo? Ó, falei em trabalho, lembro de tal coisa. Então ele é o diretor, ele tá te dando essa argumentação. E aí depois só pode ser o próximo quando, porque ele tá fazendo um comparativo de um ente com o outro, tá vendo? Ó, se eu falo trabalho, lembro consolidação trabalhista. Se eu falo, né? Que aí ele fala, se eu falo Estado, ele chama ele de Estado investidor, aí eu lembro da CSN, tá vendo? Então esses camaradas são comparativos entre si para dar força, subsídio ali à argumentação inicial. Eles é que vão encerrar o parágrafo ali pra mim, entendeu? E aquele primeiro que tá completo, ele tem que ser o primeiro, realmente, dessa sequência lógica. Tudo bem? É que frase assim fica mais difícil que nem o outro simulado, foi tipo como se fossem uns trechos, parágrafos daí. Isso, lá tinha a probabilidade de você acertar mais porque dava uma certa lógica ao contexto. Aqui não, aqui você está formando um parágrafo daquele. Enquanto lá você tinha parágrafos para serem sequenciados, aqui não, aqui você está formando um parágrafo. Então se torna sim uma questão mais difícil, tá? Mas, o conteúdo de aprendizado que ela te traz é grande. Sim, senhor, obrigado. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima então, moçada. Dúvida aí na questão de número 2? Eu tenho, senhor. Aqui ele está falando aqui sobre alguns elementos, né? Qual é a dúvida nessa questão aqui? Mais alguém teve dúvida nessa questão? Alguém errou essa questão? Eu fiquei com dúvida na terceira afirmação, que ele fala do papel do Estado. Eu achei que era complemento. Tô, né? Tá bom, vamos lá. Achei. Vamos lá. Alright. Tá aqui a questão, vamos lá. Então ele fala assim pra gente, né? Leia as proposições abaixo, marque verdadeiro ou falso e assinale a sequência correta. E aí, a sua dúvida foi ali no papel do Estado, né? Isso. Tá bom. Esse papel no Estado não pode ser complemento nominal, tá? Por quê? Professor, você vai dizer que é porque papel aqui pra gente é substantivo concreto. Nesse caso não tá sendo, né? Aqui eu tô usando metaforicamente essa ideia de papel, né? Papel pra gente aqui tá sendo como se fosse onde ele atua, né? É como se fosse o ator ali, né? Um cargo, uma posição. É isso que ele fala. O papel, o que o Estado tem que executar. Uma função? Hein? Uma função. Uma função. A função do Estado, tá vendo? A ideia é essa, a função do Estado. Só que quem é o detentor dela? Quem é responsável por ela? Se esse papel não for bem cumprido, quem vai pagar por ele? É o Estado. É o Estado. Então o Estado, ele é o detentor do papel, ele é o responsável, ele é o agente desse elemento. Então esse camarada aqui não é complemento, ele é adjunto adnominal. Esse papel pertence ao Estado, mas o papel de quê, né? O papel de ser agente direto. Então esse como agente direto, sendo agente direto, de agente direto, tá vendo? Papel de agente direto. Esse de agente direto, Heloíse, esse seria o valor de alvo, né? Esse seria o complemento nominal. Porque quem é o detentor do papel é o Estado. Ele que é o responsável. Então aqui é adjunta de nominal, tá bom? Entendi, senhor. Obrigada. Mais alguma dúvida nessa questão? Professor, nessa aí mesmo lá de baixo, eu poderia entender que do Estado e do governo seria uma locução adjetiva? E daí Isso, exatamente, uma locução adjetiva. Seria Tanto exatamente, são locuções adjetivas, é isso mesmo. Aqui eu posso dizer assim, ó, o papel estatal. Olha, outra coisa, viu, Heloíse? O Luiz também matou dessa maneira agora aí, sim. Tá vendo? Quando você bota aqui, ó, o papel estatal. Isso aqui é adjetivo, ó. A mesma coisa, ó, o controle governamental. Tá vendo? Controle governamental. Aqui é a mesma coisa, quem detém o controle é o governo, tá vendo? Então, tanto de cima quanto de baixo tem o mesmo valor, valores de adjuntos adnominais. Deu pra entender? Certo, senhor. Muito obrigada. Show? Beleza, então, vamos pra próxima, moçada. Próxima questão de número
3. Aí vem o texto aqui, né? Texto aí tranquilo também de se ler. Só se a gente precisar, eu voltarei na leitura, mas em princípio ele tá fazendo esse trabalho aqui pra gente. E aí, nessa questão aí, tranquilo? Todo mundo conseguiu matar essa questão aí? Sim, senhor. Beleza, então. Posso ir pra próxima, então? Aqui a alternativa foi gabarito deu Charlie, né? Isso. Perfeito. Sim, senhor. Gabarito Charlie. Então eu vou pra próxima, se vocês não têm dúvida. Bacana que não tenha dúvida, tá? Porque era uma questão também propícia do aluno errar, né? Que algumas proposições aí poderiam levar o aluno à confusão, mas tá tranquilo também. É legal. Aqui, o que eu gosto de chamar a atenção aqui, o que que é? É que a gente trabalhou pronomes aqui, né? Então veja que maneira diferente de trabalhar uma questão de pronome. Por isso que eu gostei muito dela, tá? Porque a gente tá acostumado a pegar uma frase com pronome, o cara pergunta que diacho de pronome é aquele, ou não é? Aqui a gente tá vendo o valor realmente de pronomes, né? O que um pronome é responsável, fazer valor anafórico, né? Fazer referências, dar esses valores indefinidos, né? Então, isso aqui é bem bacana, é uma questão que vale a pena você analisar as proposições e realmente verificar se você entendeu o que está acontecendo. Porque é isso que é pronome no nosso dia a dia. Bom, dúvida na questão de número 4? Aqui é questão que, se pintou dúvida para você tem que conhecer a palavra, não é? Aqui não tem muito, aqui não tem muito choro, né? Choro, ranger de dente, aqui não tem. Se você não sabe, né? Nesse caso aqui, se você não sabe que lígneo, né, tá relacionado para você a lenhoso, você não sabe que gípsio, tá legal? O gípsio até, né, já tá denunciando a posição aí que tem o valor de gesso, né? Nível, aí esse nível aí que eu acho que levaria muita gente pro barro, tá? O camarada pensaria aí 1000 coisas, algo que tá nivelado, ou não é? O cara vai pensar em nível, né? Mas aí é nada a ver. E braquial, tá? Esse também levaria a gente pro barro aí, ok? Porque tá relacionado aí a braço, né? Relativo a braço. Então aqui a questão que trabalha o que pra gente, na verdade? É a locução adjetiva, né? Aqui nada mais é do que ele tá falando assim, ó. Marque a locução adjetiva que substitui corretamente os adjetivos lígneo, gípsio, nível e braquial. Mas só pra gente recordar aí, locução adjetiva. Também não tem mistério, né? Então, proposição aí já resolvida. Questão de número 5. Dúvida aí na questão de número 5? Sim. Qual é a dúvida nessa questão? Eu não entendi por que usou o pronome de terceira e não de segunda. Importante. Isso é importante, que eu chamei bastante atenção sobre isso aí, né? Eu vou usar sempre pronome de terceira, porque o referente dele é essa criatura aqui, ó. Quem é essa criatura aí? Pronome de tratamento, né? Tratamento. O que eu falei de pronome de tratamento, hein? Exige pronome de terceira. É de segunda, mas exige de terceira. Isso, pronome de tratamento, ele tem o trato, né? Principalmente quando você usa esse vossa, né? Significa que você tá tratando direto com a pessoa, e aí significa que para você ele é a segunda pessoa. Mas o pronome de tratamento, ele exige tanto o verbo quanto qualquer elemento que precise retomá-lo também seja de terceira. Então, se eu for usar um pronome demonstrativo que o retome, tem que ser pronome demonstrativo de terceira. Se eu for usar um possessivo, indicando a coisa possuída em relação a ele, que é o possuidor, tem que ser um pronome possessivo de terceira, ok? É nesse contexto que a gente tem que analisar. Então, ele fala lá, né? Tomo a liberdade de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que é plural de substantivo composto, né? E o pluralzinho que a gente já viu várias vezes aí, né? Que caiu em prova já. Esse cara não pode flexionar. Por que ele não pode flexionar? Porque ele é advérbio, né? E aí então você só vai ter ali o adjetivo sendo flexionado, os abaixo assinados. Então esse aqui tá correto, esse aqui tá correto. E aí quando vem o próximo ali, né? Que lhe forem encaminhados. Encaminhados a quem? Encaminhados a Vossa Excelência. Então não pode ser de segunda. Se não pode ser de segunda, só pode ser o de terceira, né? Então aqui a gente ficaria com esse elemento aqui. E depois ele vai falar que tão somente de sua decisão, tá vendo? Então aqui é o que a gente diz que é a posse. Então esse camarada aqui tá indicando a posse em cima desse aqui, ó. Em cima pra gente do elemento vossa, ok? E aí nesse caso aqui não tem como, né, a não ser o sua, porque o vossa não pode, tá vendo? Então eu só tenho como resposta aí a alternativa Charlie, ok? Charlie é a resposta correta dessa questão. Deu pra entender aí quem tava com dúvida? Ô, Evandro, Pois não. eu tava... Porque quando foi essa questão, eu lembrei do senhor falando, né? Que a gente não tem intimidade pra falar sua. Só que eu acho que agora que eu entendi. Sua do pronome de tratamento. Aquele sua ali é pronome possessivo. Entendi. Tá? Você não vai falar, por exemplo, Vossa Excelência diretamente com ela e chamá-la de Sua Excelência. Isso você não pode. Mas é do pronome de tratamento. Agora, se eu for fazer retomada não, mas indicar posse de algo sobre o Vossa Excelência, o Vossa Excelência vai permanecer lá, Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tome suas decisões, tá vendo? Tá vendo? Veja que eu nem falei, ó, Vossa Excelência toma
toma, tá vendo? Eu não posso falar Vossa Excelência toma. Viu o que eu falei? Ó, Vossa Excelência tome suas decisões. Tome você, Vossa Excelência. Tratei como terceira, tá vendo? Então, Vossa Excelência tome suas decisões. Eu não posso colocar Vossa Excelência tome vossas decisões. Não posso. Beleza, obrigado. Deu pra entender? Show de bola? Belezinha, então. Vamos pra próxima? Dúvida na questão de número 6? Não? Professor, eu fiquei um pouco com dúvida nessa aí. Ficou dúvida? Dúvida é dúvida. Qual foi a dúvida aqui? Quem tava com dúvida ficou dúvida em quê? Vamos lá, então vamos lá. Professor, eu fiquei um pouco na dúvida de qual pronome usar na primeira ali. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender nesse tipo de questão é o seguinte, né? Quando eu pego aqui, ó, o verbo assistir no sentido de ver, no sentido de presenciar, ele é um verbo transitivo indireto que exige a preposição a. Tanto é que essa crase que você tá vendo aqui é o a preposição mais o a artigo. Então tá aqui, ó, é a preposição que ele pede. Só que esse verbo, ele tem uma particularidade que eu falei pra vocês lá em pronome. Ah, professor, nós não estudamos agência ainda, mas eu falei essa particularidade pra vocês lá quando a gente estudou pronome que tinha lá no me lembra do meu material? Vou informá-lo a verdade. Lembra que aquele lo não podia, tinha que trocar pelo lhe. Aí lá no último lá, assistir a ele. Lembra que eu falei, eu não posso usar o lhe pra representar o objeto indireto do verbo assistir. É proibido fazer isso. Para o lhe, ok? Para outros verbos, ok, né? Se para o assistir não pode usar o lhe, esses dois aqui eu já mandaria embora, né? Já chegaria aqui pra gente, né, não ficar perdendo tempo analisando, a gente já mandaria esse cara embora. Show de bola. Ok. Aí vamos pro próximo. Aqui eu estou com o mesmo verbinho, ó. Estou com o verbo assistir, mas estou com o verbo assistir agora no sentido de ajudar. No sentido de ajudar, ele é VTD, tá vendo? Sendo VTD, esse camarada aqui vai funcionar para você como seu objeto direto, e o objeto direto só pode ser representado por o e a. Não pode mais ser o lhe, né? E aqui são os flagelados, então são eles. Então são os. Então, o a ela aqui ficou perfeito, o os aqui ficou perfeito. O a ela aqui ficou perfeito, o os aqui ficou perfeito. O a ela aqui ficou perfeito, o a eles aqui ficou ruim. Então a alternativa delta a gente já tira da jogada, ok? E aí vamos pro próximo. Aí o próximo é o verbo aspirar, que é outro verbinho também contundente, ok? Por que ele é contundente? Porque o verbo aspirar, ele pode ter o contexto de almejar, desejar, mas ele pode ter o contexto também de, tá vendo? Aspirar, sorver, absorver o ar que ter, e aí ele vai ser, a regência dele vai ser uma regência diferenciada. Nesse caso aqui que ele está com sentido de desejar, almejar, ele é VTI, ele é verbo transitivo indireto, exige a preposição a, e nesse caso aqui para ele, assim como pro assistir, o lhe para ele também é proibido. Assim como aqui, o lhe para ele também foi proibido. E aí eu tenho que trocar por a ele. Nesse caso aqui, é a inauguração, é a ela. Nesse caso aqui é uma posição, tem que ser a ela também, tá vendo? Ser a ela também. Então, olhando aqui, ó, a B, opa, a ela tá show de bola. Aí ficou aqui só um A, ó. O A não pode. Então aqui a gente já incluiria essa questão aqui também. E aí depois vem o verbo aspirar no sentido que eu falei para vocês, né? No sentido de sorver, absorver. Então aqui ele é VTD e o aroma aqui pra gente passa a ser o objeto que direto. Então aspira o, tá certo esse aqui. E no final, quem obedece a alguém, a alguma coisa. E aqui, naturalmente, sendo substituído pelo lhes, ok? Então nós temos aí, bravo, resposta correta. Deu pra entender aí agora? E aí, moçada, é aquilo que eu falo pra vocês. Talvez o verbo aspirar ali não tenha sido ainda objetivo, né? O objeto de nosso estudo. Porém, o obedecer já foi. Já falei pra vocês diversas vezes do verbo obedecer, que quem obedece, obedece a. E ainda chamei a atenção que é o único verbo que permite fazer voz passiva, né? Mesmo sendo transitivo indireto, ele é o único que permite fazer voz passiva. Como é que você mataria essa questão aqui, talvez, né? Lembrando que o último elemento tinha que ser um lhes, né? O último elemento tinha que ser um lhes. Ah, professor, mas aí, ó, eu tenho a eco, a delta, a bravo e a alfa com lhes. Não me ajudou. Beleza, não ajudou, mas já tirei uma ali, que é a Charlie, tá vendo? E aí o verbo assistir, esse eu já tinha falado pra vocês. O verbo assistir só poderia ser a ele. Então eu já arrancava a alfa. Então eu já tinha arrancado a Charlie, arrancava a alfa e arrancava agora também a eco, tá vendo? E aí eu ficava só com duas. Então, de qualquer maneira, você ia conseguir, depois, naquele que precisava ser objeto direto, você conseguiria matar essa questão. Por que eu tô falando isso, moçada? Porque vocês acham que no dia da prova da SpaceX, se Deus quiser, né?
Eu sempre falo isso para meus alunos. Quem já foi meu aluno sabe que eu não acredito em sorte, né? Não acredito em sorte. O aluno chegar lá e fechar o olhinho, bater e acertar. Isso aí, para ser aprovado, tá? E classificado. Eu não acredito nisso, não. Acertar uma questão ou outra é normal. Mas ser aprovado só chutando, não vai. Então, o que eu considero sorte pro aluno? Eu sempre falo isso. Inclusive, falei pro pessoal do CN. Sorte é cair aquilo que você sabe. Sorte é cair na tua prova aquilo que você estudou. Isso é sorte. E nessa sorte eu acredito. E aí, moçada, é o que eu falo pra vocês. Pode ser que no dia da prova da SpaceX lá, caia um verbo que você não sabe, pô. Que você nem tem estudado esse verbo, porque tem vários verbos, regens. Mas e aí? Você vai, né, não vai ter ferramentas pra resolver a questão? Vai, como eu acabei de mostrar pra você. Em cima de outros que você conhece, você acaba matando a questão, porque só vai ter, no final, aquilo que corrobora com a resposta. Deu pra entender quem tava com dúvida aí? Sim, senhor. Professor, outra pergunta. Quando o verbo, tipo, ele troca o sentido, eu posso dizer que ele vai trazer a transitividade do verbo que ele tá referindo? Tipo, assistimos. Daí ele tem o sentido de ver, mas no assiste ele tem no sentido de ajudar. Aí ele traz a transitividade do ajudar? Ele vai trazer... Não, nesse contexto sim, mas eu já falei que o verbo assistir, ele aceita duas transitividades, tá? Mas você tá certo. Ele, num contexto maior, sim, ele traz esse valor também. Quem ajuda, ajuda alguém. Quem assiste no sentido de ajudar, assiste alguém. Nesse contexto, pode acontecer. Mas no caso do verbo assistir, ele também pode ajudar a alguém. Tá vendo? No caso do verbo assistir, ele também permite ser transitivo e indireto exigindo a preposição a. Ele permite os dois. E esse é o problema do verbo assistir, né? Tudo bem? Beleza, senhor. Obrigado. Dúvida na questão de número 7? Ô, Evandro, nessa questão aí, eu fiquei em dúvida na frase 2, porque o gabarito tava lá que tinha que ter preposição de, só que eu achei que o que, ele era sujeito da oração que tava dentro. Daí eu achei que não podia ter preposição. Vamos analisar. Ele bota aqui, ó, assinale a alternativa cuja sequência completa corretamente as frases abaixo, né? E aí ele fala assim, a lei, né, se referiu, já foi revogada. Esse que aí tem que ser preposicionado, ok? Desceu certinho. Esse aqui tem que ser preposicionado. Se esse aqui tem que ser preposicionado, então esse aqui foi embora, então a letra A já foi embora. Esse aqui também, então já foi embora a letra C e os outros permaneceram, ok. Depois, os problemas se lembravam. Opa, eu tenho um C aqui em cima do verbo lembrar, né? O verbo lembrar se. Então, quem se lembra de alguma coisa. Então, esse cara tem que ter um D. Então, se esse cara tem que ter um D, aqui não tem o D. Então, a eco foi embora também, ok? Ô, Evandro, não pode ser voz passiva esse C aí? Isso aí é verbo pronominal, né? Cansamos de falar disso aí, né? Pode crer. Verbo lembrar. Lembra que ainda falei, foi bem taxativo em casa. Quem lembra algo. Quem lembra alguma coisa. Mas quem se lembra de alguma coisa. Então, não tem... Aqui não tem a ideia de ser voz passiva, não. Primeiro porque o verbo lembrar-se é transitivo indireto. Esse camarada aqui é verbo transitivo indireto. E se ele é transitivo indireto, aí não tem pra onde correr, tá? Fechou. Tudo bem? Era essa a dúvida? Era essa a dúvida, porque daí eu analisei assim, que os problemas foram lembrados. Daí eu tirei essa preposição de aí, porque eu tava achando que isso... Mas tranquilo, Evandro. Não pode tirar essa preposição não, tá bom? Porque justamente ele, nesse contexto, é tido como verbo transitivo indireto. Então ele exige a presença da preposição de aí. Sim, é que nem o verbo alimentar, esquecer. Mesma coisa. Show? Dúvida na questão de número 8? Eu tenho, senhor. Que aparece um predicado verbo nominal. Show, vamos lá. Qual a dúvida? Eu não achei que era ele. Então ele quer que você ache ali um predicado verbo nominal. E você achou que tinha na letra C. Vou falar a verdade, professor. Essa matéria estava bem distante da minha mente. E aí eu fiz meia boca, entendeu? Mas aí o que eu não achei foi na E mesmo. Eu tentei ver de novo e não achei. Então, a letra E, ela traz aí um contexto que às vezes leva o aluno ao erro de bobeira, né? Porque ela deveria ser escrita na ordem direta, deveria ser assim, né? Ó, todos compareceram à reunião. Aí eu vou colocar aqui, ó. E estavam atrasados. Ah, professor, entendi. Entendeu?
Entendi. Então eu tenho aqui, quem comparece, comparece a algum lugar, em algum lugar. Tá vendo? Então aqui esse camarada está sendo tratado para você como verbo intransitivo e esse a reunião como seu adjunto adverbial de lugar. Mas esse camaradinha que você está vendo aqui, esse camaradinha aqui, ele funciona para você como o quê? Ele funciona para você como seu predicativo. Entendi, Predicativo sir. de quem? Predicativo desse cara aqui, ó. Né? Ele faz referência lá a todos, né? Só que ele faz, veja, isso aqui, como eu falei, ele tá aqui porque ele é fictício, na verdade, né? Ele tá implícito ali, o verbo de ligação. E aí você vai ter o verbo que indica ação seguido da qualidade, né? Aí verbo que indica ação seguido da qualidade, aí barro. Aí é predicativo mesmo. E é onde você vai ter o predicado verbo nominal, ok? Entendi, sir. Obrigada. Belezinha? Tranquilidade? Vamos para a próxima então, moçada. Questão de número 9, dúvidas? Nossa, sir, essa aí foi triste, viu? Isso, senhor. Essa daí eu não consegui montar, não. Eu também não consigo, não, sir. O que é que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho aquela proposição, né, de a gente trabalhar aí com a voz ativa partindo para a voz o quê? Passiva, né? Aqui eu teria que pensar o seguinte, né? Então eu tenho lá, a religião te inspiraria esse anúncio. Então eu vou até escrever essa frase aqui. Eu vou botar lá, ó, a religião te inspiraria esse anúncio. E aí a gente tem aquelas proposições que eu já falei para vocês, né? Então eu vou ter aqui, ó, a religião funcionando para a gente como sujeito e esse anúncio funcionando para a gente como objeto direto. E aqui eu tenho o verbo inspirar funcionando para a gente como um verbo transitivo direto e indireto. Porque aqui está a presença de quem, né? Aqui está a presença do seu objeto indireto, enquanto que esse aqui é teu objeto o quê? Direto. E esse camarada aqui é o teu sujeito. Isso indica para mim que eu estou na voz que nós chamamos de voz ativa, né? Então eu estou na voz ativa aqui, ó. E aí aquilo que eu falei para vocês, eu quero passar para a voz passiva. Opa, vamos lá então. É o X da questão sempre, né? Então vou pegar esses camaradas aqui sem dó e vou jogar para cá, ó. Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. Tranquilinho, né? Esse camarada vem para cá como o quê, né? Como o quê que esse cara vem para cá? E como o quê que esse cara vem para cá? Então veja, esse cara aqui, ó, ele é o paciente. Tá vendo? Ele é o paciente. Então ele vem para cá como sujeito. Esse cara aqui é o agente. Então ele vem para cá como agente da voz passiva. Então eu vou colocar normal como tá lá, ó. Esse anúncio e lá aqui eu posso colocar, lembra os elementos lá que vem? Eu vou de, por, pelo, agente da voz passiva. E aqui vai vir, então, a religião. Vendo? A religião. Então, esse elemento aí que é interessante pra gente, né? E aí, claro, né? O que é que sobrou aqui? Como é que esse cara vai se comportar aqui, ó? Aqui ele vai se comportar como um verbo passivo, né? E aí, como é que esse verbo passivo ele tem que ficar aqui? Bom, aqui vai ficar o T normalmente. Aqui vai ficar o T. Por que aqui vai ficar o T normalmente? Porque esse cara é meu objeto indireto. E o objeto indireto, ele sobra na voz passiva. Ele vai ficar lá e acabou. Agora, o que me interessa é como que vai vir o verbo, né? Aqui vocês lembram que poderia ser o verbo ser, poderia ser o verbo estar, ou poderia ser o verbo ficar, ok? Então,
todos esses elementos que vocês estão vendo aqui, eles poderiam ser mais o particípio do VTD, ok? Que é o particípio que você vai botar aqui, ó. É isso que vai gerar para você o que nós chamamos de voz passiva analítica, né? Então, já vou colocar no particípio aqui o verbo principal. Então, aqui tem que ser esse anúncio e esse anúncio, né, inspirado. Esse anúncio inspirado. E aqui poderia ser o verbo ser, só que ele tem que respeitar o tempo que está aqui e o modo que está aqui. Eu inspiraria, tu inspirarias e ele inspiraria, e assim vai, né? Ou seja, isso aí está no futuro do pretérito. Eu inspiraria, tu inspirarias, ele inspiraria. Isso está no futuro do pretérito. Então aqui, esse anúncio seria inspirado, esse anúncio estaria inspirado, ou esse anúncio ficaria inspirado. E aí poderia ser da religião, pela religião, né? Que esse por e pelo, né? Esse por aqui mais a vai dar pela, tá? Tudo bem? E aí você criou, então, a proposição da voz passiva. E onde é que está essa proposição da voz passiva aí? Então nós temos esse camarada aqui na letra B, né? Esse anúncio te ficaria inspirado da religião. É que a estrutura que foi montada aqui não está, né, familiar para vocês, né? Que você quer o verbo ser, você quer a preposição pela, né? E aí tem que prestar atenção na formação, tá, moçada? Mas o resto tá totalmente igual, aí totalmente certinho. Os demais estão errados, tá bom? Show de bola? Questão de número 10 aí agora. Dúvida na questão de número 10? Eu tenho só uma, professor. Pois não. O dos 4 artigos. Vamos Foi lá. a única que eu errei. Eu também fiquei meio na dúvida nesses 4 artigos aí. Vou aqui separar para vocês, tá bom? Ó, o primeiro artigo, ok? O primeiro artigo. A democracia, segundo artigo. Os fundos, terceiro artigo. E dentro desse as que você está vendo aqui, ó, dentro desse as que você está vendo aqui, o que é que você tem aqui? Você tem o artigo e a. proposição. Não, o contrário sempre, Não, né? Você tem proposição a e artigo. preposição e o as artigo. Então você tem um artigo aqui também. Pronto, achamos os 3. Aí você vai me dizer, professor, e esse cara aqui, professor? E esse cara aqui, né, professor? Então, esse camaradinho aí, o que ele vai ser para você? De um lado, ele vai ser, né, a preposição de. Mas do outro ele vai ser o aqueles. Pronome o quê? Pronome o quê? Demonstrativo. Aquele bem ditinho pronome demonstrativo representado pelo os, né? Poderia ser representado pelo as, se fosse aquelas, né? É ele mesmo, moçada. E aí, então, você agora faça as suas contas. 1, 2, 3, 4 artigos. Ok, 4 artigos, tá certinho. Preposição, nós temos o para, que tá aqui, ó. O para, o de e o a, ó. Então, nós temos 3 preposições, corretíssimo, né? E temos esse aqueles que você tá vendo aqui, que funciona para você como seu pronome demonstrativo. Então, se todas as afirmativas estiverem corretas, nós temos a letra A como resposta. Show? Beleza, eu fui sim. direto na delta ali, porque eu não tinha achado o pronome. É que ele derruba muita gente, né? Moçada, questão 11, tranquila? A 11 a gente cansou de falar, né? Questão 11. Cansamos de falar que quando você tem um elemento, ok? Que recebe esse sufixo diminutivo, mas o radical dele é um adjetivo, o radical dele é um advérbio, já não é mais para você um diminutivo, ele vai ser um superlativo sintético qualquer. Ok? Então, é o que ele fala, uma língua de espuma avança até o seu pezinho. O vocábulo sublinhado é um diminutivo de valor afetivo, né? A alternativa que apresenta um diminutivo de valor intensivo é, moçada, diminutivo de valor intensivo não está falando que ele tem que estar no grau diminutivo, e sim que ele tem que dar valor de advérbio de intensidade. Tá vendo?
Então, onde é que você vai ter isso? Você vai ter isso aqui no rapidinho, né? Que é muito rápido. Então, você tem ali o rápido já funcionando para você como adjetivo, né? Um menino qualquer, um menino rápido, né? Mas quando você fala que é um menino rapidinho, ele é um menino muito rápido. E aí gera para você o advérbio de intensidade junto com o adjetivo ali. Deu para entender? Tranquilo? Então, alternativa Charlie é a resposta correta da 11. Moçada, questão de número 12. Dúvida na questão de número 12? Tranquilo, a 12? A 12 é aquela proposição, né, do uso do pronome relativo, né, de maneira correta, com a preposição correta. Ok aí? Essa aí todo mundo, né, matou essa questão e quem errou entendeu por quê, que é o mais importante, né? Pode ter até errado aí, né, mas entender por que você errou é importante, tá bom? Se não há dúvida, eu vou para a próxima questão então, tá bom? Então a questão 12 aqui é a alternativa alfa, né? A letra A é a correta. E na questão de número 13, dúvida na questão de número 13? Evandro, eu não entendi por que não podia ser a E. Não podia ser a E. Bom, nós podemos fazer ali a resolução, mas eu já posso dizer para você de antemão que não poderia ser a E, porque o verbo haver no sentido de existir é impessoal e ele só pode ficar na terceira do singular, né? Só pode ficar na terceira do singular? Não sei de falar isso, né, meu querido? Se o verbo é impessoal, ele nem conjugado deveria ser, porque ele não tem pessoa, né? Mas ele obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular, sempre. E o verbo haver no sentido de existir, fica também sempre na terceira pessoa do singular. Então ele jamais poderia ir ao plural ali. Agora, se fosse o verbo existir, aí sim, né? Aí existiam. Nossa, entendi. Valeu, Evandro. Tranquilo? Belezinha? Beleza, então, moçada. Então, Ô, professor, pois não. mas na E, se eu tivesse escrito havia ou existiam, tá certo? Eu posso substituir em que por nas quais? Não, calma. Vamos lá, vamos por etapas. Ele me perguntou uma coisa, não disse que a E está errado só por causa disso, tá? Ah, tá. Ele me perguntou se, né, o haviam estava certo. Não tá, tá? Uhum. Mas quando você bota lá, ó, haviam no beco, né, nem travessa, rua, nem praça, nos quais, e não nas quais, tá? Tem que ser nos quais. Porque se eu quiser fazer referência a todo mundo, tem um masculino no meio de vários femininos ali, tá vendo? Então a concordância aí se faz com masculino plural. Ah, entendi. Ok? Mas aí daí poderia. Nos quais. Se fosse nos quais, sim. Nos quais, sim. Ok? Porque ele está retomando todos os elementos. Porque se ele retomar só na qual, se ele retomasse só na qual, ele estaria só retomando praça. Tá. Vendo? Ele só retomaria praça. E ele não é o que ele quer fazer, né? Ele quer retomar todos os elementos. Uhum. Deu pra entender? Então eu posso falar que onde, em que e o, a qual, um pode substituir o outro. Seria isso? Não, negativo, né? Cuidado que o onde, quando ele for usado, tem que ser para lugar. Físico ou fictício. Quando ele não puder ser usado, aí você vai usar o em que ou no qual. Uhum. Mas se ele puder ser usado, e aqui ele poderia ser usado, tá? Se eu colocasse onde aí, estaria ótimo. Tá. Se eu colocasse onde, não estaria errado. Por quê? Porque beco, travessa, praça são locais, né? Então indicaria para você o adjunto adverbial de lugar. Tudo bem? Tá certo. Beleza, muito obrigada. Nada, show de bola, moçada. Tranquilidade. E aí, o que acharam do simulado? Foi bom, professor. Bom, né? Deu para revisar bastante. Deu para ver como uma questão pode ser cobrada com um nível um pouquinho mais acentuado. Eu considero aí um bom simulado, tá? Simulado aí que tinha, lógico, né? Possibilidade de alguns erros. Então, das 13 questões pertinentes a mim, talvez ali, na casa dos 10 acertos ali, o garoto tá bem. A menina tá bem também, tá? 3 questões ali, realmente estava nível um pouquinho mais puxado, né? E aí levaria possibilidade de erro. Mas o restante ali, claro, né, moçada, não tinha questão dada. Nenhuma questão. Eu vou até dizer para você que tinha até 1 ou 2 questões bem mais fáceis ali. Mas mesmo assim não eram dadas. Por quê? Porque aquilo que eu falei para você, se você não sabe que lígneo, egípcio, né, nível, tem aqueles valores, é uma questão que era fácil, mas poderia se tornar difícil para você. E aí, né, barro, ok? Mas
havia ali questões de nível mais acentuado, né? Que cobrava ali raciocínio sobre, né, principalmente aquela primeira, né? E depois ali as questões dos pronomes também leva o aluno à confusão, e a questão, por incrível que pareça, achei que a da voz passiva não seria um problema, mas acabou sendo, né? Então é uma coisa que tem que rever, ver e rever, né? Faz bem. Outra coisa que eu chamo a atenção, não sei se vocês perceberam, nessa última questão, eu também não poderia colocar o verbo ter, tá? Não sei se vocês observaram ali que tinha um verbo ter no plural, mesmo assim estaria errado, né? Porque eu já falei para vocês que o verbo ter não substitui o verbo haver no sentido de existir. Isso indica coloquialismo, tá? E a sua SpaceX gosta desse tipo de construção, então ficar atento quanto a isso, tá bom? Beleza? Moçada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Acho que atingimos aí o objetivo, né? Agradeço a presença de vocês aí durante todo esse processo. E se vocês não tiverem nada aí a dizer, eu tenho, né, moçada? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Pra cima deles, moçada, esse ano é nosso, se Deus quiser, hein? E fiquem atentos, fiquem sempre preparados para o pior, porque se vier o fácil tem que ser, né, abatido logo de cara. Tá bom, moçada? Não podemos perder questão boba em prova, hein? Tá bom? Um abraço a vocês, uma boa noite, Deus abençoe, uma boa semana. Tamo junto aí. Tchau, Evandro. Boa noite. Obrigado, um abraço para vocês. Tchau, Tchau, professor. Até mais. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.